Vocês já pararam para pensar, tá assim, andando pela praia, um rio, ou fazendo uma trilha, né, onde se encontra essa paisagem aqui de baixo? Vocês já pararam para pensar, sim, eu acho até difícil, né? Mas assim, como que aquela árvore foi parar aqui em cima dessa rocha, no meio da água? Ou, caramba, Mary, como é que essa planta tá nascendo no meio dessa pedra aqui, tá? Essas duas imagens mostram pra gente o que nós chamamos de sucessão ecológica, que nós biólogos chamamos disso. O que é isso? É o processo que a gente tem de colonização de um ambiente, tá? A partir de um substrato que tá, a gente fala que ele tá nu, que ele tá desabitado, ou pode ser assim a partir de um lugar onde você já teve uma floresta e aí teve uma queimada nessa floresta ou uma derrubada de árvores, como a gente viu muito esse ano, né, no final do ano passado, e renasceu uma floresta ali de novo. Mas essas duas fotos aqui iniciais mostram pra gente o início de uma sucessão ecológica, né? Aí onde você, perto de onde vocês moram, e na Floresta da Tijuca, se um dia vocês tiverem oportunidade de ir lá caminhar, vocês vão ver, tem um rio lá, né? E nesse rio tem várias pedras no meio do rio que nascem plantas delas. Você fala assim, pô, Mary, como é que a planta foi para lá? Voando, né? Só pode ser, porque como é que nasceu uma planta no meio do rio ou no meio do mar, como é que vocês estão vendo aqui? Uma árvore, né? A árvore só pode ter ido voando para lá, né? Não, mas não foi. Ela começa pelo processo de sucessão ecológica, como a gente pode ver aqui. Só vou voltar porque eu esqueci de botar uma animação, mas não tem problema. Tá bom? A gente volta aqui. Bom, galera, o que é a sucessão ecológica, então? Vamos lá, vamos ler junto aqui. É o termo usado para descrever as mudanças na estrutura das espécies, na energia e na composição das comunidades, ou seja, no ecossistema. É quando a gente olha para esse ecossistema e vê as mudanças que começaram a ocorrer ali, tá? E aí, essa sucessão ecológica, ela vai resultar da modificação desse ambiente por colonização de vários tipos de espécie, tá? E aí a gente começa pela sucessão ecológica primária, ou vocês podem, em algumas questões também, falar assim, pô, a Mary não falou de ecese. Ecese é um outro nome que a gente dá para a sucessão primária, tá bom? Então, galera, olha só. Vamos lá. Aqui a gente tem uma pedra com um musgo, com uma gramínea, né? Não dá muito bem para te identificar na imagem, mas isso aí parece ser um musgo, uma gramínea. Aqui uma duna com uma gramínea também. Pensa comigo. A duna você tem sal pra caramba, né? Da salinidade que vem do mar. Tem um vento que bate muito forte ali. O substrato, que é a areia, ele é muito móvel. Os grãos de areia são muito soltos um do outro. Então, concordam comigo que é um ambiente que não é propício para você ter crescimento de plantas e colonização por animais ali? É difícil, não é? Uma pedra também, imagina como é que a planta vai criar raiz para dentro dessa pedra, é muito complicado. Então, o que acontece? Na sucessão primária, a gente tem tipo como se fosse uma regrinha. Você tem que ter um substrato, pode ser uma duna, uma pedra, o telhado de uma casa. Às vezes você vê uma planta no telhado de uma casa, fala assim, como é que aquela planta foi parar lá em cima do telhado? Foi nascer lá, né? Então, o que acontece? Esse substrato, ele tá ali nu, sem nada. E aí você começa a ter a colonização dele por espécies pioneiras, que pode ser uma gramínea, como a gente vê aqui, o vento trouxe uma sementinha de uma gramínea, ela ficou ali. Um passarinho trouxe a semente de uma plantinha, deixou aqui na pedra, fez popes aqui na pedra, cagou, deixou ali, né? E o que acontece? Tem também uma outra que se chama o líquen. Líquen é uma espécie de alga misturada com fungo. Ele dá uma mancha, a gente pode ver aqui, ó, nessa outra imagem aqui anterior, essas manchinhas brancas aqui a gente chama de líquen, né? Ele começa a digerir essa pedra soltando uma areinha dela. E quando você solta essa areia na pedra, isso forma um lugar propício para que a semente caia ali, vai deixar um pouquinho de umidade também, e aí
essas plantinhas vão começar a nascer, que é o que a gente chama de espécies pioneiras, tá? Tanto uma gramínea, quanto um musgo, quanto o líquen lá da foto anterior, a gente chama de espécies pioneiras. E o que elas fazem? Elas vão provocar alterações nesse sistema, tá? Vão reduzir a temperatura, porque, por exemplo, numa praia tem uma temperatura muito alta para qualquer planta nascer, né? Elas podem aumentar a umidade, acumular ali mais matéria orgânica. Se a gente chegar e cavar um pouquinho aqui perto, eu vou ver que eu tenho uma areia mais preta do que essa areia que está aqui na duna, porque eu tenho matéria orgânica ali, eu tenho umidade ali no meio. E isso vai favorecer para que outros animais, outras espécies vão chegando e substituindo elas. Até você, por exemplo, ter uma restinga enorme perto de uma praia. Até chegar a esse ponto aqui lá no canto da praia, que é uma floresta, tá? Com as características desse lugar, mas é uma floresta ali. Tá bom, galera? Então, isso é sucessão primária. Eu tenho organismos pioneiros, que são organismos que têm um ciclo de vida bem menor, cresce muito rápido, tá? Tem um tempo de vida curto e produz muito semente, porque elas têm que colonizar aquele ambiente ali o mais rápido possível, tá bom? Sucessão primária. Aqui a gente tem um processo de sucessão primária num ambiente aquático. Por exemplo, você tem aqui um lagozinho, onde você tem fitoplâncton, organismos protozoários, larvas de animais. E aí, isso começa a gerar matéria orgânica para nascer plantas aquáticas aqui. Essas plantas vão segurando o solo, vão segurando a areia, até ir formando um pântano, um charco, né? Cresce plantas maiores, você tem animais maiores chegando e vivendo ali, até você formar uma floresta. Foi assim que aconteceu com a nossa floresta amazônica. Ela era um mar há milhares de anos atrás. E hoje é aquela floresta magnífica que a gente vê, tá? Aqui é só um gifzinho mostrando como é que acontece essa sucessão. Tá vendo? Até você ter a terra firme, ó. Vou voltar. Lago, você começa a ter o acúmulo de areia, chegada de plantas, tá? Vai aterrando até a terra firme, tá bom? Agora a gente tem a sucessão secundária. A secundária, você já tinha um ambiente que já pré-estabelecido ali, matéria orgânica no solo, né, nutrientes no solo. Toda vez que eu falo em matéria orgânica, você lembra de nutrientes, tá? Nutriente nesse solo. E aí ela acontece muito mais rápido, porque você já tem um ambiente pré-preparado para aquilo. Por exemplo, a gente tem aqui uma floresta que sofreu uma queimada na primeira foto. Tá vendo? O chão aqui tá bem seco. Aqui ele já começa a ficar mais verdinho e aqui ela já começa, as árvores já começam a ter as folhas mais verdes e tal. Isso é uma sucessão secundária. Uma derrubada de árvores, uma queimada. Por exemplo, um solo que foi abandonado. Você tinha uma plantação, abandonou, aquela plantação colheu, deixou aquele solo abandonado, vai começar a nascer comunidades de vegetais, vão começar a aparecer animais ali para colonizar aquele lugar, tá? Esse ambiente vai ser recolonizado, por isso, sucessão secundária, tá? E ela é muito mais rápida, porque ela já tem um ambiente preparado, já tem um solo fértil, ao contrário da outra que eu tenho uma duna, que é um solo completamente inóspito, ou uma pedra, tá bom? Ou, por exemplo, uma ilha que teve um derramamento, uma erupção vulcânica. Pô, acabou com tudo. Aquele solo vai estar inóspito de novo. E a gente vai ter sucessão primária, secundária, até chegar numa floresta exuberante. Tá bom? E só uma coisa. Floresta exuberante entre aspas. Porque, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil um bioma chamado Pampas Gaúchos. Os Pampas Gaúchos, o top deles, o final da sucessão deles, são campos de gramas. São gramíneas. Então, toma cuidado com isso, tá? O final da sucessão vai depender do bioma ou do ecossistema que a gente está falando, tá? Aqui, ó. Esse top que eu falei, o final da sucessão, é o que a gente chama de clímax, né? Que é o máximo de equilíbrio que uma sucessão pode alcançar.
E aí, aqui a gente pode ver nessa imagem aqui, ó, a letra A começa com uma sucessão primária, um solo que foi abandonado. Aí você tem aqui as espécies pioneiras. Essas espécies pioneiras vão se substituindo aqui na B, na C, na D e na E você já tem a comunidade clímax, que é o top, que é, por exemplo, uma floresta super densa. E aí, galera, vamos supor o seguinte. Beleza, floresta super densa. Teve uma queimada ali, ou uma derrubada de árvores, ou também uma barreira que arrastou muitas árvores ali e tal. O que vai acontecer ali depois que ocorrerem esses fenômenos que eu falei? Uma sucessão primária ou uma secundária? Hein? Alguém responde aí? Vou dar, hein? Então, vou responder. Vai ocorrer uma sucessão secundária. Por quê? Porque você já tinha um solo com nutrientes, uma umidade baixa, a temperatura não mudava drasticamente, então você já consegue ter espécies mais complexas habitando essa área ali, tá bom? Olha só agora. Agora a gente tem um quadro aqui, esse quadro tem na apostila de vocês e eu acho ele muito legal para a gente entender, né, resumir o que é associação ecológica. Então, inicialmente a gente tem aqui, ó, substrato aberto aqui e aqui no final o clímax, que você já tem comunidades estabilizadas, tá? Comunidades muito mais densas, né? Animais maiores, muito mais animais, árvores maiores, muito mais espécies de árvores e animais, muito mais variedade tanto de animais quanto de vegetais, tá? De organismos. E o que a gente tem aqui? Tá vendo essas duas barras aqui de baixo? A primeira é variabilidade nas condições ambientais. Então, olha só, quando você tem um substrato aberto, com uma duna, uma pedra, uma ilha que teve uma erupção vulcânica, você tem uma variabilidade das condições ambientais muito maior. Ou seja, aquelas condições climáticas mudam muito mais rápido, o que é ruim para uma espécie se estabelecer, concorda? Tem que ter uma espécie específica que tem características para sobreviver àquele ambiente inóspito. Quando você vai tendo a sucessão, quando eu chego num clímax, eu já tenho um clima ali estabelecido, a mudança de temperatura já não é mais drástica, tá? O regime de chuva já é estabelecido, é tudo organizadinho. Ao contrário da complexidade estrutural do ecossistema. Isso aqui a gente pode traduzir como variabilidade de espécies. No início, tem poucas espécies que conseguem suportar um substrato aberto. À medida que vai tendo a sucessão primária, a secundária aqui e o clímax, essa complexidade, ou seja, essa variabilidade vai aumentando, tá bom? Esse quadrinho aqui, eu acho ele muito legal para a gente entender sucessão ecológica. Só tem mais uma coisinha que sempre cai na sua prova, no seu teste, no simulado que você vai vir a fazer, tá? Que é isso aqui. Lembra que a gente já viu a questão de energia, de produtividade primária, produtividade secundária? Então, a sucessão ecológica também tem isso. Então, olha só, vamos ver aqui. ESSESI é sucessão primária. O que a gente tem aqui? A diversidade de espécies menor, ela vai aumentando com a sucessão secundária, que é a série, até chegar ao clímax onde ela se estabiliza, como a gente viu. Mas é uma diversidade de espécies muito maior, uma quantidade de espécies muito maior, diversidade maior, ok? A curva verde, a gente tem a produtividade. Lembra que a produtividade bruta era o quê? Era tudo o que a planta ela produzia de energia, era o bruto dela, tá? E aí ela utilizava também parte dessa energia para ela e passava para frente o que sobrava, que era o líquido. Eu até brinquei lá, pô, se você recebe, sei lá, R$100 do seu pai, ele, não, vou te descontar o imposto, porque eu também pago imposto sobre o meu salário. E aí você acaba recebendo R$90. O teu bruto era 100, mas o teu líquido que você realmente recebe é o quê? 90, que é isso aqui, que é a produtividade líquida. Então, o que acontece? No início, a produtividade líquida é muito maior. Por que isso? Porque as plantas vão produzir
os açúcares lá na fotossíntese, vão utilizar. Só que são plantas menores, ciclo de vida mais curto, então vai sobrar muito para a galera da frente. Até porque você tem menor quantidade de espécies aqui. E aí, quando você vem passando pela sucessão, essa produtividade vem diminuindo, até chegar no clímax. No clímax, a produtividade líquida é bem menor, porque, por exemplo, você já tem organismos maiores, plantas maiores, produzindo e utilizando muito dessa energia que ela produz. Então, o que ela deixa para frente é menor. Tá bom, galera? Então, é isso. Essa foi a nossa aula de sucessão, tá? Aguardem que vão vir mais aulas para vocês.